Olá, hoje a gente vai mergulhar num capítulo que é, olha, quase um filme. Ele funciona como um epílogo para a vida de uma das figuras mais complexas e fascinantes da história, o rei Davi. Estamos falando de 2 Samuel, capítulo 23. Nele, a gente tem as últimas palavras poéticas de Davi e logo depois a lista da sua tropa de elite, tipo os Vingadores da vida real. Exato. E para nos guiar, a gente está com duas fontes ótimas, duas bíblias de estudo, a Roma e a Nova Almeida atualizada. Elas não dão só o texto puro, sabe? Tem comentários e notas que ajudam a gente a pegar as nuances. Nossa análise hoje vai ser uma jornada. A gente começa no idealismo poético de um rei, passa pela ação brutal do campo de batalha e termina com uma revelação que, nossa, joga uma luz completamente diferente sobre tudo isso. E a nossa missão aqui é entender o que está por trás dessas histórias. O que esses contos de bravura, assim, quase inacreditável e lealdade absoluta nos ensinam sobre liderança, sacrifício e até sobre o lado sombrio do poder, porque, como a gente vai ver, a própria lista desses heróis esconde uma crítica devastadora ao rei que eles serviam. Ok, vamos mergulhar nisso? O capítulo abre com o que o texto chama de As Últimas Palavras de Davi. Mas as notas da nossa fonte Holliman já dão um aviso importante. Não é para ler isso de forma cronológica, sabe? Como se fossem as últimas frases dele antes de morrer. É mais um testamento, um resumo poético da sua fé e da sua visão de mundo. Exatamente, é a teologia dele condensada em forma de oráculo. E o poema, que vai ali dos versículos 3 a 5, é todo construído em cima de um contraste muito forte. Primeiro, ele pinta o retrato do governante ideal, aquele que governa com justiça e teme a Deus. A imagem que ele usa é linda, quase cinematográfica. E qual é a imagem? Ele diz que esse governante é como a luz da manhã, quando sai o sol, na manhã sem nuvens, que depois da chuva faz brotar da terra a relva. Pensa nessa cena. É clareza total, é calor, é vida nova brotando. É uma metáfora para um governo que traz prosperidade, ordem e bênção. É o ideal, né? A utopia. Essa imagem da manhã sem nuvens é linda, quase utópica. Mas um rei também precisa lidar com oposição, com o lado feio da coisa, né? O poema fala sobre isso? Ah, sim. A contraparte é imediata e brutal. Logo depois dessa imagem de luz, ele fala dos homens malignos, ou na linguagem da época, os filhos de Belial, e a metáfora muda completamente. Eles são como espinhos arrancados que ninguém consegue pegar com as mãos. E o destino deles? Serem totalmente queimados pelo fogo. A visão é bem preto no branco. Não tem muito espaço para tons de cinza aqui. E no meio disso tudo, onde o Davi se encaixa? Porque a vida dele foi tudo menos uma manhã sem nuvens. Foi cheia de tempestades, erros terríveis. Essa é a chave. Ele não se coloca como o exemplo perfeito desse ideal. Em vez disso, ele se agarra a uma promessa, ao que ele chama de concerto eterno. Ele diz que Deus fez com ele uma aliança eterna, bem ordenada e segura. O fascinante é que ele admite nas entrelinhas que a própria casa dele, a dinastia, falhou em viver à altura disso. Mas a confiança dele não está na própria performance, sabe? Está na fidelidade de Deus. É uma declaração de fé que reconhece a própria falha. Ok, então saímos dessa poesia, dessa reflexão teológica, e o texto dá uma virada de 180 graus. A gente sai do templo e vai direto para a lama e o sangue do campo de batalha. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a gente conhece os homens que tornaram o reinado de Davi possível, a lista dos seus valentes. E ela começa com um top 3, a elite da elite. O primeiro nome é Josebe-Basebete. O texto o descreve como o principal dos capitães. O feito dele é, assim, absurdo. Diz que, de uma só vez, ele brandiu sua lança contra 800 homens e os matou. 800 é um número que a gente nem consegue visualizar direito. Parece algo saído de uma mitologia, não de um relatório militar. Totalmente. E esse número serve para estabelecer um nível de proeza sobre-humana que a gente está discutindo. Logo depois vem o segundo herói, Eleazar, e a história dele tem um detalhe que sempre me impressiona. Durante uma batalha contra os filisteus,
O exército de Israel começa a recuar, mas ele fica. Ele se levanta e luta sozinho com tanto afinco que o texto diz que sua mão ficou apegada à espada. Essa imagem é muito poderosa. A mão apegada à espada. Isso não é só cansaço, né? Parece algo mais profundo. Vai muito além da fadiga muscular. É uma metáfora visual perfeita para a tenacidade, para o compromisso inabalável. Ele se recusa a largar a arma, a desistir, mesmo quando o corpo dele já não aguenta mais. E é crucial notar a conclusão da história. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. A vitória final é atribuída a Deus, mas ela precisou da coragem e da resistência sobre-humana de Eleazar para acontecer. E o terceiro desse grupo de elite é Samá. Com todo respeito ao Samá, a história dele parece, à primeira vista, um pouco menos heróica. Enquanto um matou 800 e o outro enfrentou um exército, Samá defendeu sozinho um campo de lentilhas. Parece menor, não? Parece, mas só se a gente não pensar estrategicamente. Na Guerra Antiga, logística era tudo. Controlar as fontes de alimento era tão importante quanto vencer uma batalha. Um exército marcha sobre o seu estômago, certo? Aquele campo de lentilhas não era só um pedaço de terra, era o sustento do povo, a ração das tropas. Ao se recusar a ceder aquele terreno, Samá não estava só protegendo o almoço. Ele estava fazendo um ato de desafio que garantia a sobrevivência e o moral de todo o exército. Ele defendeu o pão da nação. Faz todo sentido. E essa lealdade toda que a gente está falando é colocada à prova de um jeito muito estranho e revelador na história seguinte. É uma das minhas passagens favoritas. É uma história fantástica sobre a dinâmica entre líder e liderados. A cena é a seguinte: Davi está escondido na caverna de Adulão, e a cidade natal dele, Belém, está ocupada pelos filisteus. E aí, num momento que parece de fraqueza, de nostalgia, ele suspira e diz em voz alta: "Quem me dera beber da água da cisterna de Belém." Não foi uma ordem, né? Foi um desabafo, um desejo. Exato. Mas 3 dos seus valentes ouvem esse lamento e o interpretam como um comando. Eles não pensam 2 vezes. Eles atravessam as linhas inimigas, arriscam a própria vida de uma forma absurda, chegam no poço, pegam a água e trazem de volta para Davi. É uma demonstração de lealdade que beira a insanidade. E a reação de Davi é o que me pega. Qualquer um de nós beberia, certo? Foi um presente, um esforço gigantesco. Mas ele se recusa. Ele olha para aquela água e diz: "Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que foram lá com risco da sua vida?" E em vez de beber, ele derrama a água no chão como uma oferta a Deus. Por que ele faz isso? Esse gesto é de uma inteligência emocional e de uma liderança, assim, absurdas. Davi percebe na hora o peso do seu desejo impulsivo. Ele entende que aquela água não é mais H2O. Ela representa o sangue, o risco, a vida dos seus homens. Beber seria banalizar o sacrifício deles. Seria transformar a lealdade deles no mero capricho pessoal. Então, ao derramar a água... Ao derramar, ele a eleva a algo sagrado. Ele está dizendo publicamente: o sacrifício de vocês é tão valioso que não serve para satisfazer a minha sede. Só pode ser oferecido a Deus. É uma masterclass em gestão, na verdade. Ele mostra para o exército inteiro que o sacrifício da equipe vale mais do que o seu desejo pessoal. Ele reconhece o custo da liderança. Uau! Depois de um momento tão intenso e simbólico como esse, a lista simplesmente continua. Quem poderia seguir um ato desses? A lista continua assim, apresentando a segunda linha de comando. O texto introduz Abissai e Benaia e faz questão de dizer que eles eram famosos, mas não chegaram aos primeiros 3. Existe uma hierarquia de bravura muito clara aqui. Abissai era o chefe desse segundo trio e o feito dele também é notável. Matou 300 homens com sua lança. Mas as histórias de Benaia, o outro nome desse grupo, são as que parecem saídas de um roteiro de Hollywood. Esse Benaia é praticamente um personagem de videogame. As missões dele são absurdas. São mesmo. A lista é impressionante. Primeiro, ele matou 2 dos guerreiros mais temidos de Moabe. Segundo, e essa é a minha favorita, num dia de neve, ele perseguiu um leão,
desceu numa cova e matou o leão lá dentro. Ok, descer numa cova para matar um leão num dia de neve. Esse é o tipo de história que você conta no bar e ninguém acredita. Mas tem mais, né? Tem, e a terceira é talvez a mais cinematográfica. Ele enfrentou um guerreiro egípcio gigante que estava armado com uma lança, Benaia tinha só um cajado. O texto diz que ele desceu a ele, ou seja, tomou a iniciativa, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a própria arma do inimigo. Parece uma cena de um filme de ação. Totalmente. O que está por trás dessas histórias? Elas são literais ou têm uma função maior? Elas têm uma função clara: construir a lenda. Não são só relatos de batalha, são contos que demonstram as qualidades ideais de um guerreiro. Matar um leão numa cova. Isso demonstra coragem pura, sem plateia. A luta contra o egípcio é ainda mais rica porque não mostra só força bruta, mas inteligência e astúcia. Ele usa a força e a arma do oponente contra ele mesmo. Essas histórias não só celebravam Benaia, mas solidificavam a reputação temível de todo o exército de Davi. A seguir, o texto apresenta a lista mais longa, conhecida como Os 30. E aqui as notas de rodapé das nossas fontes trazem um detalhe curioso. Se a gente contar todos os nomes desde o começo do capítulo, o total dá 37, não 30. Tem uma coisa estranha aqui nos números. Sim, e isso sugere que os 30 era provavelmente o nome formal de uma unidade de elite, um título de honra, e não um número literal e fixo. Pensa como os fuzileiros navais ou a tropa de elite, o número podia variar. E o que é notável nessa lista é a diversidade. Tem guerreiros de várias tribos e até estrangeiros, o que mostra a capacidade de Davi de inspirar lealdade muito além das fronteiras dele. Lista que parece só um registro de nomes vai se construindo para um final. Impactante. O texto vai listando os nomes: Asaé, Eliana, Salmon, até que chega ao último nome. Peraí, o versículo 39. O último nome da lista de heróis leais é Urias. Urias, o Eteu. Isso não pode ser coincidência. É um soco no estômago. Não é coincidência nenhuma. É intencional e é devastador. O peso dessa conclusão é imenso. Urias, um Eteu, um estrangeiro, era um dos soldados mais leais e honrados de Davi. Ele fazia parte dessa tropa de elite. Colocar o nome dele, justamente dele, no final de uma lista que celebra a honra, a bravura e a lealdade, é uma das maiores ironias da literatura. É como se o autor estivesse sabotando a própria lista de heróis. Exatamente. É um lembrete silencioso, mas ensurdecedor, do maior pecado de Davi. O adultério dele com a esposa de Urias, Batseba, e a conspiração covarde para que o marido dela, um dos seus homens mais fiéis, fosse assassinado no campo de batalha. O texto celebra o heroísmo do exército de Davi, mas não permite que a gente, nem o próprio Davi, se esqueça do preço da sua maior traição. Quem escreveu isso teve uma coragem tremenda de não deixar passar em branco. É uma forma de dizer que a história completa precisa ser contada. As glórias e as vergonhas. A lista dos valentes está permanentemente manchada por essa sombra. Precisamente. A estrutura do capítulo é genial por causa disso. Começa com o ideal poético de um rei justo, amanhã sem nuvens, passa pela celebração dos heróis que sustentaram o trono com lealdade de sangue e termina com o nome que representa a falha moral mais profunda desse mesmo rei. Não há como separar a glória do reinado de Davi de sua maior vergonha. Resumindo a nossa conversa, então, a gente viajou do ideal de um rei que governa como a luz do sol, passamos pelos feitos inacreditáveis de homens movidos por uma lealdade feroz e acabamos no coração da maior falha moral desse mesmo rei, revelada silenciosamente no último nome de uma lista. Isso nos deixa com uma reflexão final que vai além da história antiga. A lista celebra heróis cuja identidade era definida pela lealdade a um líder. Mas o nome final, Urias, nos força a perguntar: o que acontece quando a lealdade a um líder entra em conflito direto com a justiça, com o que é certo? E talvez mais importante, como uma cultura, ou mesmo cada um de nós, processa as falhas monumentais de seus maiores heróis, mesmo enquanto celebra suas virtudes. É uma tensão entre o ideal e o real, entre a glória e a culpa.
que continua incrivelmente relevante e desconfortável até hoje.